Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma edição aí do nosso Fofocar Pod, o nosso podcast, né? Vocês sabem que toda segunda-feira a partir do meio-dia tem um episódio inédito aqui pra vocês, então fiquem sempre ligados aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixa seu comentário aqui embaixo também que eu vou lendo, acompanhando todos os comentários de vocês, hein? E hoje no nosso programa aqui estamos recebendo dois convidados aí especiais que eu conheço muito bem, né? Já tem um tempo aí que tenho amizade com eles, que é o Bruxo Armando, o vidente Bruxo Armando e o Babalorixá, o Thiago de Ogum. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de vocês, a participação de vocês aqui no nosso podcast. Bom, eu já vou cortando você, eu que agradeço aí a oportunidade, André, de estar mais uma vez mostrando o nosso trabalho, mostrando o trabalho para o público do novo podcast, do seu novo trabalho aí. E só tenho que agradecer, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, André. Obrigado novamente por a gente estar aqui, né, para mostrar um pouquinho do nosso trabalho e também falar um pouquinho, fazer previsões, né, falar dos famosos aí. Acho que vai ser bem legal. Isso mesmo. Agradeço mais uma vez então a presença de vocês, gente. E, ô Thiago, vamos conhecer um pouquinho da sua história para quem não conhece, né? Como que a espiritualidade entrou na sua vida? Bom, primeiramente, meu nome é Thiago Grotoli Spigliatti, né? Meu nome é normal, né? E o meu nome espiritualista se colocou como Thiago de Ogum, uns me chamam de Thiago de Ogum, outros me chamam de Babalorixá Thiago de Ogum, mas me chamando de Thiago tá ótimo. A espiritualidade ela entrou na minha vida de uma forma, uns entram uma forma rápida, através do bem, né? E tem aquela forma mais difícil, né? Que fala, se não vai pela dor, vai pelo amor ou pela dor. A minha foi um pouco pela dor, pelo fato de eu ter alguns problemas devido à espiritualidade também, alguns problemas devido à vida, né? O crescimento, moleque, muito novo, acho que tudo pode e acabou indo para um lado um pouco negativo da coisa. E eu só me encontrei através da espiritualidade, né? Tinha uma senhorinha lá perto de casa, que eu odiava ela, e ela falou assim para mim, você precisa ir do seu jeito, o que você precisa, nem igreja, nem nada te dá jeito, é só terreiro. Vou te levar num terreiro. Era falecida hoje, Deus o tenha, os orixás o tenham em bom lugar, e eu fui pro terreiro, né? Comecei na Umbanda e daí fui desenvolvendo aí a espiritualidade. Me afastei depois de uma época do terreiro de Umbanda e me encontrei aqui hoje no Candomblé, né? Só que foi uma caminhada bem difícil, né? Não foi uma caminhada fácil, né? Foi vários terreiros até você chegar numa denominação e você chegar numa egrégora e conseguir se firmar. Se encontrar. E foi através desse encontro, quando eu estava numa volta, eu conheci o Bruxo Armando, né? Que hoje é Bruxo Armando, que na época não tinha nem espiritualidade, na época. Né? Não eu que levei, a própria cabeça dele foi abrindo, o ori dele abriu para essa espiritualidade se desenvolver, progredir. E aí fui chamado para se fazer, né? Ser feito para ter a casa, o Ilê Casaxé Pai Ogum. No começo eu não queria, já tinha muitos anos de santo. No começo eu não queria. E aí foi hoje chegamos aonde chegamos hoje, né? Sacerdote, eu falo que é um zelo, né? O zelo lá pela casa, ele é Casaxé Pai Ogum. Zelo pelo meu nome, pelo nome do bruxo e pelo nome de todos que estão à minha volta. Não visando só o financeiro, né? Porque meu trabalho é como oraculista, né? E futuramente agora como professor de Sociologia e Antropologia. Legal. Mas eu tenho um nome a zelar, não só meu nome, a espiritualidade, né? Afrodescendente, do fundamento da cultura afro, a zelar também. Então não adianta só zelar meu nome, eu tenho que zelar aquilo que eu sigo em determinada na questão da espiritualidade. E eu acredito que vocês, né, espiritualista, que trabalha com a espiritualidade, têm muita responsabilidade, né? Muita coisa para fazer. Acho que até com vocês mesmos. Teve algum momento que você já pensou em, não, eu quero abandonar tudo, largar tudo, ou... Faz semanas atrás. Semanas atrás. Eu fui num programa de TV, né? Não, pode falar aqui? Pode. Fui na Band lá, fui muito bem recebido, muito bem indicado, vários diretores pedindo para voltar mais vezes. E isso acaba gerando um pouco de inveja na questão. Porque onde eu chego, você vê, eu não conheci o rapaz aí fora, onde eu chego, as pessoas, eu converso com todo mundo, falo com todo mundo, e isso acaba gerando um pouco de inveja. E acabou gerando
um pouco de negatividade comigo, sabe? De desistência. Isso aí às vezes acontece com a gente, infelizmente acontece. Mas sempre nós temos uma carta na manga, que são os orixás, né? Os orixás, Exus, aquilo que trabalha com a gente, que faz com que a gente retome o nosso pensamento e perceba que essa negatividade vem de tal pessoa. E aí você consegue ter essa percepção. Só vai conseguir ter essa percepção quem tem muito perto do sagrado, né? Sim. Senão você desiste, muito fácil, porque críticas vêm direto. É. Né? Então, isso aí você tem que saber lidar. E a espiritualidade está aí para te mostrar que o erro, ou o negativo, ou a macumba, a demanda, é mais nada menos que a sua evolução espiritual. Entendi. E você trabalha com o oráculo Búzios, né? Eu trabalho com o oráculo Búzios, André. Sei. O oráculo Búzios, pode falar. Pode, E como que funciona o Búzios? Você vai jogar... Hoje aqui nós vamos jogar, André, nós estamos jogando no Enes Nogum, só que nós vamos jogar aqui numa problemática de um sim ou não, tá? Num jogo de Búzios, de confirmação. Sei. Tá? Então, para quem não conhece, quem não sabe, a gente tá jogando aqui com 5 búzios, tá? Que é um jogo de confirmação. Então, o que adianta eu procurar aqui um caminho de Odu? Eu não vou ter essa resposta. Então, um jogo de confirmação dentro do jogo de búzios, a gente vai ter essa confirmação. É uma pergunta direta. Essa coxinha, né? Ou o André Pontes vai viajar em 2025, eu vou ter uma resposta direta aqui no oráculo búzios. Né? Você tá usando, então, digamos assim, elementos mais simples do que uma consulta mais complexa, seria isso? Eu tô jogando... Não, eu tô fazendo uma diáspora de uma caída de 5 búzios, que é o jogo de 5 búzios. Tem jogo de 5, tem jogo de 9 e o jogo de 16. Ah, sim. Eu vou jogar com o de 5 hoje. Entendi. E por que você optou ou foi uma recomendação da espiritualidade que você deveria trabalhar com os búzios e não outra coisa? André, eu sempre quis jogar búzios, sempre achei muito lindo os búzios, até pensei em tatuar os búzios e tal, na época. Só que assim, eu nunca tive mão. Você não tá no momento, você não tá no momento, você não tá no momento. Como tava no momento certo, é na época que eu conheci ele. Entendi. Você tá no momento certo de aprender, só que eu não tinha dinheiro para fazer o curso. E meu babá só dava curso antes na questão de dinheiro. E ele me deu o curso de graça, que é o babá Henrique aí do Astro Milênio, né? Me deu o curso de graça e falou, vai estudar. Só que assim, tem gente que recebe o curso de graça e não faz. Eu não, eu pegava, sempre fui um dos alunos primórdios aí, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, André, principalmente em estudo, eu me dedico muito porque é uma conquista para mim mesmo. E os búzios, para mim, é uma conquista não só no mental, como na sabedoria. Então, por isso que eu brigo quando eu vejo um cara jogando errado, ou quando eu vejo um cara brincando com o oráculo búzios, ou querendo só o dinheiro. Às vezes eu jogo muito de graça na semana. Sei. Então, para mim, não interessa o dinheiro. O que importa é eu dar essa orientação. E o oráculo búzios, nada mais, nada menos, é que é o dialeto dos orixás, né? São a escrita e a fala dos orixás perante a humanidade. Entendi. Quando você faz uma jogada aí com os búzios, o que a resposta você tem através da interpretação então, daí? André, aqui tem gente que faz umas marcações. Sim. Eu, como já tô macaco velho, né? Eu sei de cor aqui as marcações. Então tem gente que coloca pedra, tem gente que coloca o fio imperial, que é um fio que vai mostrando em qual caída que tá... o búzio cai aqui nessa caída aqui já cai uma caída negativa para Exu, só que tá tudo na minha cabeça. Então, como a gente já tem, como eu falei, isso aqui é a minha profissão, eu trabalho dia a dia com isso, já virou aquilo que eu consigo trabalhar, é o meu equipamento, né, meu material de trabalho. Então, eu já gravei isso aqui, né, e cada vez mais eu vou tendo percepção de algo que às vezes estava muito negativo, falar, olha, já mostrou pra mim. Também depende da sua espiritualidade do seu dia, que nem hoje. Eu tô muito feliz, então possa ser que venha respostas, eu tenha uma percepção muito mais positiva em relação ao que foi perguntado. Entendi. Quando você vai fazer uma consulta com uma pessoa, a pessoa vai fazer uma consulta com você, e às vezes sai o búzio, sai tudo, fulano vai morrer, e aí você fala, como que é isso? Então, André, o ar-condicionado meu parece o Valdomiro. Eu não posso evitar e não posso prevaricar. O que é uma prevaricação? É saber que tá errado e continuar no erro. Ou saber que tá certo ou mostrar a verdade. Então, se perguntar pra mim, tal pessoa vai morrer, se der essa probabilidade de mostrar que realmente essa pessoa vai morrer, eu sou obrigado a falar, porque nós estamos trabalhando num caminho de Odus. Então a gente pode absorver irês para nós. Irês são diferentes de irês. De irê, nada a ver com a entidade que se manifesta. Irês são energias dos céus
negativas que caem põe sobre nós. É tipo uma cobrança, né? Tipo Entendi. aquela régua passando Uhum. perante a cobrança, perante a isso. Então, é sempre bom, é viável e progressivo falar a verdade sempre. Uhum, entendi. E você e o Armando, pra quem não sabe, né? Somos casados. São casados. E vamos falar um pouquinho da história de vocês, onde vocês se conheceram, enfim. Pode falar um pouco, né? Pode falar. Então, Eu conheci ele dançando. Né? a gente se conheceu há quase 5 anos atrás, em 2019. E foi pelas redes sociais, né? Aplicativo de namoro ou não? Não, foi pelo Instagram. Foi no Grind. Tinder. Foi pelo Instagram. O Thiago me chamou, aí a gente começou a se conhecer, começou a conversar. E aí foi bem na época que ele tava indo para esse caminho da Umbanda. Na época eu tava sem religião, tava numa fase difícil da minha vida, ele também tava numa fase difícil, tava sem trabalho. E aí a gente começou a se conhecer. E aí ele demorou um pouquinho pra dizer que ele era da espiritualidade, que Na ele verdade, tava tava voltando. entrando. Voltando pros terreiros. E aí Tá. eu comecei a ficar meio assim. Eu falei, mas sei lá, eu não conheço, não sei como é que é. Aí ele já queria me levar já pro caminho da espiritualidade. Eu ficava assim, eu falava, eu não gosto, eu não sei como é que é, entendeu? Eu já tô te avisando que você não vai me obrigar a nada. E aí acabou que ele me levou uma vez num lugar lá, eu não gostei do ambiente. Uhum. Aí ele falou, eu vou te levar em outro que eu já tô indo. Aí foi o terreiro que eu fui. No dia que eu cheguei lá, eu já incorporei, já foi pedido pra entrar pra casa. Pra corrente. E você incorporou a primeira vez que você foi? Primeira vez que eu vez, fui, André. Nossa. eu incorporei. Era uma gira de Eu marinheiros. fiquei olhando assim, eu falei, será que é uma quiumba? E aí, Mas não era, era guia. Era guia. Olha. e aí tava lá. Comecei a entrar, comecei a pegar amor pela religião. E aí a gente começou na Umbanda. E aí depois de uns anos a gente saiu. Teve que sair do terreiro, foi pedido. E aí a gente foi para um terreiro de Quimbanda, que era um pouco mais complicado. Era mais voltado para os Exus. Candomblé. Mas por As que vocês pombagiras. tiveram que sair? Alguém que pediu? Pode falar, né? Pode. Aqui é o seguinte, André, não tenho papo na língua, você me conhece. Uhum. Na verdade, lá quem tinha era bom, filho de santo. E quem não Tá. tinha era bosta. Então, esses que eram ruins, né? Você não tem dinheiro, então você vai lavar banheiro, vai lavar chão. Chegou uma época que eu comecei a ser muito bocudo também, entendeu? Né? Se é pra todo mundo, espiritualidade e desenvolvimento. Se eu não tenho dinheiro pra pagar mensalidade, eu lavo o chão. Porque eu lavava o chão lá de segunda, quarta e sexta. Uhum. Então, por que só porque eu não tenho dinheiro pra pagar, ninguém pode ajudar? É só eu sozinho, no meio de 120 médios? Eu não reclamava, mas eu ficava prestando atenção. Sei. Então, chegou uma hora que começou a bater muito de frente perante a isso. E eu comecei a soltar umas verdades também. E começaram a aparecer as verdades no terreiro. E o cara que tá indo em fase de desenvolvimento, né? O cara olha assim já vaza. Sim. Uhum. O que aconteceu? A gente acabou tendo que sair. Foi para um terreiro de Quimbanda, que era mais voltado para Exu, para o Candomblé. E aí a gente ficou lá, mas até o próprio pai de santo, ele chegava para conversar mais com o Thiago, e ele falava, vocês sabem que o tempo de vocês aqui vai ser curto, vocês vão ficar por um tempo, mas você vai ter que abrir sua casa. Esse no Você primeiro, falava, né? não, Uhum. esse era no segundo. Segunda. E aí sempre falava isso, você vai ter que abrir sua casa, você vai ter que abrir sua casa. E aí foi aonde começou a andar mesmo as coisas. Foi bem próximo da época da pandemia, que a gente estava nesse terreiro. E aí foi acontecendo tudo muito rápido. Chegou uma hora, os próprios guias eles falaram, vocês têm que sair. Aí a gente chegou lá um dia para conversar. Acho que estava acabando a pandemia mesmo. E a gente chegou para conversar, a gente falou, a gente vai ter que sair, vai ter que abrir o nosso espaço. E a gente também já estava meio que começando as coisas. Uhum. Praticamente a gente montou o nosso terreiro com o dinheiro do auxílio emergencial, da época da pandemia. Então a gente comprava vela, a gente comprava imagem, entendeu? A gente achava muita coisa na rua e aí a gente conseguiu montar o nosso espaço.
E há mais ou menos 1 ano e meio aí eu entrei pra bruxaria, né? Entendi. E a bruxa, por que você escolheu ser bruxo? Tem um porquê? Foi uma determinação da espiritualidade? Eu acredito que eu sempre fui bruxo, mas eu não tinha despertado ainda. E através da espiritualidade, através dos próprios guias do terreiro, acabou abrindo aí essa oportunidade para mim. Foi algo que aconteceu durante umas semanas onde eu estava tendo muitos sonhos, vindo muitas coisas no meu mental e sempre via palavras de magia, feitiços, coisas que eu escrevia e eu não entendia o porquê que eu estava escrevendo aquilo. E aí um dia eu cheguei para um guia, para um Exu da casa, o seu Tiriri, e aí eu perguntei para ele o que estava acontecendo comigo, por que eu estava tendo tantos vislumbres, né? E aí ele falou para mim que eu tinha que procurar alguém específico para fazer um curso, para aprender o que é bruxaria e agregar essa energia pro terreiro. Entendi. E o que faz um bruxo? Porque às vezes as pessoas, né, têm aquilo na cabeça, o bruxo só faz maldade, né, bruxaria. O que faz um bruxo exatamente, assim, para as pessoas entenderem? Os bruxos eram as curandeiras do passado, eram as mulheres à frente ao seu tempo, era todo aquele tipo de pessoa que conseguia modificar as energias, modificar aquilo que está em sua volta, tá? Então eu acredito que as bruxas, elas têm esse poder, mas é como se fosse um poder que vem de dentro, não é aquela coisa manipulada. Uma bruxa, ela pode tanto utilizar vários objetos que tem aqui, como a própria energia dela, para fazer a magia acontecer. E é verdade que todo bruxo tem um caldeirão? Se tem caldeirão? Acho que tem, né? Eu já vi. Bruxo, 10 lá em casa, bruxo sem caldeirão não é bruxo. Deve ter uns 10, meu. E o que você faz nesse caldeirão, assim? Dá pra dizer pra gente o que faz? O caldeirão, ele é como se fosse... Ele significa o ventre, né? Então, o ventre, ele é a criação. Então, lá dentro você pode fazer poções, banhos, feitiços. Tem aquela questão, até o pessoal brinca muito, de colocar o nome da pessoa no caldeirão. Fotos. Dar uma queimada na pessoa lá no caldeirão. E é um instrumento para onde faz a magia, entendeu? Então, como significa o ventre, significa a geração, né? É um meio de você fazer as magias ali e causar essa transformação, essa mudança. Entendi. E foi no curso de bruxaria que você aprendeu a trabalhar com as cartas ou não? Não, foi bem antes. Foi um curso também que eu fiz com o Babá Henrique, que primeiro deu o curso pro Thiago. O mesmo babá que me deu o curso E de aí búzios? ele ofereceu o curso de baralho cigano. Falou, fala pro seu marido, pro seu esposo, se ele viu, né? Primeiro o cara joga. O cara, quando um babalorixá, um babá que é do oráculo, primeiro ele joga, né? Ele vai pegar e vai jogar e vai falar, tá, esse cara aí dá certo. E se eu ver essas cartas aí, pra mim é fã de figurinha, mas eu não entendo nada. Mesma coisa ele, eu tô ensinando ele a jogar búzios agora, já sabe até. E querendo roubar meu espaço. E ele fez o curso. E desse curso eu já sabia a resposta, mas não poderia falar pra ele que ele ia ter muito sucesso com isso. E é o que acontece até hoje. Entendi. Mas assim, aí eu fiz o curso e aí eu fiquei... Eu aprendi, só que eu jogava para poucas pessoas conhecidas, às vezes alguém que queria jogar, aí eu jogava, mas era alguma coisa que eu não levava como profissão. Na época eu trabalhava como ajudante de cozinha, trabalhava numa casa de massas, lasanhas, então eu não tinha tanto tempo para isso. E aí teve a época, né, da oportunidade que você deu, abriu, né, a oportunidade para tanto eu quanto o Thiago fazer lives, e aí foi quando eu voltei, né, de vez. Primeiro, não foi? Foi, você começou acho que em agosto e depois setembro foi o Armando, de 2022, né? Sim. Eu lembro. Aí foi na época que eu voltei de vez a jogar o baralho cigano, tava bem enferrujado na época, mas aí voltei e tudo que... Foi como se tivesse pego um livro lá
da estante e tudo que eu tinha aprendido é como se tivesse dado um estralo na minha mente e voltou tudo. Entendeu? Vocês falando isso aí, eu lembrei de uma coisa, assim, né? Não sei se vocês querem opinar ou jogar aí pra saber. Porque, assim, dei oportunidade pra vocês, né? Pra vocês apareceram, dei oportunidade pra um monte de outros, né? Espiritualistas, né? Às vezes eu fico pensando, e alguns ficam na minha vida e outros vão embora, né? Vocês sabem. E aí, às vezes, eu fico pensando que isso é como se fosse uma missão que eu tenho, né? Eu já joguei já uma vez. É uma missão. Eu queria saber. Uma vez você fez até microfone. Você fez até um. A gente fez um ritual, eu te chamei pra você participar de um ritual que você fez, eu peguei seu nome, data de nascimento e joguei. Porque eu queria saber qual que era a sua missão em relação ao nosso desenvolvimento espiritual e a nossa evolução espiritual. Você lembra que eu te falei uma vez que você faz parte do desenvolvimento espiritual e da progressividade de todos que trabalham com você, fora os que estão por fora? Que mesmo você dando aquela oportunidade, você está fazendo um papel de muito mais um babalorixá, de um alorixá, de um pai de santo, porque você está dando oportunidades dos de fora e os que têm e os que são zeladores, mostrar tanto seu trabalho como desenvolver a sua evolução espiritual através da caridade, ajudando pessoas na live. Então, a partir do momento que você me coloca lá, eu estou evoluindo, ajudando pessoas, estou me evoluindo através do problema das pessoas e você está se evoluindo, dando essa oportunidade e ajudando essas pessoas a se evoluírem comigo. Não só comigo, com todos que trabalham com você. É uma missão. Entendi. Entende? É interessante, né? Porque às vezes, eu queria né? te fazer outra pergunta. Você às vezes não consegue ir num terreiro regularmente. Não consegue, consegue? Não. Às vezes não consegue ter uma vida num terreiro. Não. E tem um porquê? Claro, o porquê é esse. A sua espiritualidade, o seu desenvolvimento espiritual, a sua evolução espiritual tá através daquilo que você tem como profissão e financeiro, profissional mais, não vamos falar de financeiro, vamos falar mais do profissional, nessa questão evolutiva. Então, você tem um teu profissional tão positivo em relação ao que você pode abranger de pessoas perante a nossa espiritualidade, que às vezes esse tempo que você está perdendo, que você não pode ter no terreiro, você está evoluindo através das lives que você faz, das oportunidades que você faz de pessoas sérias que trabalham em relação à caridade ou mostrando o seu trabalho na cultura afro. E é interessante isso, né? Porque tiveram algumas vezes que eu falei, eu não quero ter contato mais com vidente, não vou postar mais coisa de vidente, porque, vocês sabem, alguns dão muito problema, né? Não vamos citar nomes e tal, mas alguns dão muito problema. E aí, só que não tem como. Aquilo fica na minha vida, eu tenho que ter contato, entendeu? Roda e continuo fazendo a mesma coisa, sabe? Quando você quer sair de uma coisa, mas você não vai sair porque, igual você falou, é sua missão, né? Uma missão. Uma coisa que acontece, André, é o seguinte: você tem esse caminho para sua vida, você tem esse destino já, você já tem muito tempo, tá? Eu até comentei com o Thiago na época que a gente começou, eu jamais imaginaria que eu trabalharia juntamente do Coluna da TV. Eu lembro que eu, bem jovem, assistia na TV, via algumas coisas, via nos sites, e aí, tipo, eu me sinto honrado, me sinto grato de trabalhar com isso, e eu acredito que, assim, pra vida, pessoas vêm e vão, entendeu? Tem pessoas boas que ficam, tem pessoas que elas vêm para um caminho bom, depois elas se desviam e elas seguem outros caminhos. Então, assim, você faz o seu papel, você ajuda, você dá espaço, entendeu? Vai das pessoas aproveitar, entendeu? Ou da vida mesmo, mostrar se essa pessoa veio para somar ou se essa pessoa veio para de passagem, né? É exatamente isso que acontece, né? Às vezes a pessoa entra na sua vida, dá oportunidade, enfim, eu ajudo a pessoa me ajuda, só que aí a pessoa vai embora, por algum motivo vai embora, né? E tem aqueles que ficam, né? Já tô nisso há 4 anos e tem gente que tá os 4 anos comigo, e tem outros que passaram e foram. Nós estamos indo para 2, né? Isso. E não vai separar, não, porque se você separar, eu vou buscar você onde você estiver, não tem... É interessante. Por isso que eu não falo onde eu moro.
Moro longe, gente, moro longe. Quando me perguntam onde você mora, São Paulo, ponto. Ponto. É, mas é isso, né? Interessante isso. Às vezes a gente para pra pensar, analisar, né? Na época lá eu não queria falar nada, mas eu tinha jogado. Qual que é a missão do André? Perante a mim, ao Armando, deu evolução, muita evolução, desenvolvimento espiritual, caridade, mostra a espiritualidade muito avançada, o sagrado muito próximo. Às vezes você não tem tempo de ir no terreiro, mas através do que você faz no seu dia a dia no profissional, você consegue ter evolução espiritual sem estar dentro do terreiro e assim vai. E interessante que uma vez eu recebi uma mensagem no Instagram, tem alguns anos, eu nem sei quem é a pessoa, porque era um perfil que não tinha seguidor também, não sei se era uma pessoa real, né? A pessoa mandou uma mensagem lá no privado, falou assim, você não tem ideia do que você faz, você ajuda tantas pessoas, sustenta tantas famílias, e você às vezes não tem nem essa consciência. De fato, né? Assim, eu, de certa forma, ajudo, né? Sou um intermédio, né? Mas é interessante, né? Cada um usando o seu dom pra um ajudar o outro, né? Nesse mundo, né? Sem pisar no tapete, nem puxar o tapete de ninguém, nem pisar na cabeça de ninguém. Exatamente. Como fazem, né? Tem espaço pra todo mundo, né, gente? Cada um fazendo o seu trabalho, né? Enfim, não... Que nem eu falo, o jogo de búzios, todo mundo pode aprender. No candomblé de Queto, 7 anos pra você aprender. No candomblé de Angola, você tem que ter a mão para fazer. E tem os cursos aí. Tem muita gente fazendo curso. Eu acho muito legal fazer curso, como faço curso de tarô, de baralho cigano, curso de búzios. Acho muito legal, mas não pare de estudar. Né? Eu tenho 3 especializações em búzios. Sim. Então, eu já fiz com pessoas do IFA, já fiz pessoas com candomblé de Queto, já fiz especialização, já fiz reciclagem. Tem um monte de certificado lá. Então, meu certificado não é nada imprimido, não. É porque realmente... Né, tem provas, tem como comprovar isso. Todos estão. A dica que eu deixo: quem está fazendo o curso de búzios, né, que não é feito no candomblé, que ainda não tem a sua obrigação de 7 anos, jogue búzio, mas leve numa coisa séria. Não leve só no financeiro, não. Sempre, nunca pare de estudar. Nunca você pode parar de estudar. Né? Mesmo que você saia um pouquinho da sua área, algo nesse sentido, nunca pare de estudar. Acho que em todas as profissões, né? Você tem que estar sempre estudando, né? Evoluindo, pode parar, André. aprendendo, né? Já era. O papo tá bom, gente, mas agora vamos falar um pouquinho de previsões, mas vou chamar vocês depois nos outros pra gente prosear mais, né? Porque é bom o papo, né? Bom. Tá, eu vou começar então com o Thiago, aí depois eu vou com o Armando, alguns nomes que eu separei aqui. Ô Thiago, antes de começar com as previsões, fala um pouquinho do Orixá que rege 2024, né? A gente tá no começo. Vamos lá. André, nós temos um pouco aí de Exu, né? Exu bastante positivo, Oxóssi também fala bastante, tá? Juntamente com Xangô, Obaluaê. Então, quando a gente fala de Exu, a gente tá falando um pouquinho negativo. As pessoas precisam tomar um pouquinho de cuidado com atitudes, precisam tomar um pouquinho de cuidado com pessoas, lugares e hábitos negativos, tá? Xangô, ele fala com muita justiça. Então, um orixá de justiça, um orixá de trabalho. Né? Nós temos aqui Oxóssi, temos Ossan, né? Iemanjá também fala bastante. Mesmo que tem várias previsões sobre os orixás que vão reger, nós temos aqui uma prévia muito positiva em relação a isso. Mas o principado, pessoas que vão ter aí esse ano, Oxalá, Oxalufã, com muita objetividade, equilíbrio, progressividade, foco em relação daquilo que quer, Exu mostra progressividade, Exu é vitalidade, é trabalho, é ação, né? É atitude, é fidelidade, é verdade, é justiça, né? Lealdade. Então, muito Exu, Obaluaê e Oxalá fala com muita progressividade nesse caminho, de caminhos abertos aí, perante a concretização financeira e profissional. E algo na questão de fartura. Fartura a gente abrange, né? Não fala só de saúde, não fala só de alimento. A gente fala de saúde, a gente fala também de progressividade daquilo que quer se concretizar. E eu perguntei dos orixás, você jogou aí agora pra saber. Sim. Se você tivesse jogar em outro momento, pode responder de uma forma diferente? Pode responder de uma forma diferente, mas com uma prerrogativa no sentido, pode dar uma caída diferente, mas provavelmente vai dar no mesmo sentido. Entendi. Ah, sim. Tá bom. E, Thiago, fala um pouquinho do presidente Lula, né? Vamos lá. 2024, o nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva, 27/10/45 a data dele. André, deu uma láfia aqui.
Maláfia. Aí o que a gente faz? Quando dá Maláfia, a gente tenta dar uma caída de novo e deu uma caída positiva. Para mim, que é olhador, aqui nós temos 3 búzios negativos, mas nós temos, para mim, olhador, um búzio positivo com 2 positivos. Então a Maláfia representa todos os orixás a seu favor. Porém, precisa tomar um pouquinho de cuidado em relação à saúde, né? Saúde muito negativa em relação à fartura. De novo, a gente está aqui falando de fartura. Então, a fartura não vem só de alimento, a fartura de saúde, né? Uma possível cura aí em relação a isso. Só que ele precisa se afastar urgentemente de pessoas, principalmente do sexo masculino. E pode haver uma realização ou algo aí, né? Uma descoberta perante alguém do sexo feminino em relação ao seu psicológico, que vai abalar o seu psicológico, seu foco, sua objetividade. E algo que ele queira concretizar principalmente no profissional. Precisa tomar também um pouquinho de cuidado em relação à sua integridade física. Exu não se mostra, mas alguns caminhos fechados, algum no negativo, ele demonstra, né? Ele tem uma personalidade um pouco mais agressiva, um pouco mais adenda pro lado negativo. Então precisa tomar um pouquinho de cuidado. Não tem como se afastar de pessoas, lugares e hábitos, mas tem uma caída extremamente positivo para ele, caminhos abertos nessa egrégora aqui que nós abrimos aqui. Sei. E dá para saber se ele termina o mandato? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas falando, ele não vai terminar o mandato. O que você vê? André, ele termina o mandato, mas pode ter algo em questão da sua integridade física. André, é muito negativo algum. Quando algum tá negativo, briga, fofoca, confusão, né? Armar algo para você. Então pode ser que armem algo ou façam algo para que esse caminho positivo perante a Exu, se tem aí umas pedras nesse caminho, mas ele termina assim. Termina o mandato, então, entendi. E sobre o Bolsonaro, né? O nome dele é Jair Messias Bolsonaro, 21/3/55, a data dele. André, uma caída bastante positiva para ele, só que Exu no negativo. Pode haver algo em relação à liberdade, em relação à saúde física, tá? Eu já tinha feito uma jogada antes com você, algo em questão de suicídio. Então pode ser que ele fique totalmente desequilibrado, né, desobjetivado, sem foco. E pode haver aí algo com sua integridade física extremamente negativa. Tá? Mas ele tem uma caída positiva, tá? Pode ser que ele esteja bastante objetivado na questão do sagrado aí, tá? Vamos ver. Mas é uma caída positiva para ele. Entendi. E sobre o ministro, né, Alexandre de Moraes, o nome dele mesmo, 13/12/68. André, uma caída bastante negativa para ele na questão da integridade física, precisa tomar um pouquinho de cuidado com sua integridade física e revelações perante o seu nome. Então, revelações, Exu muito positivo para ele, tá? Traz aí progressividade, caminhos novos, justiça perante algo que possa ser que tenha feito injustiça, mas mostra aí revelações, tanto aí na questão mental, isso vai atrasar um pouquinho do lado na questão da união, tanto profissional como familiar, e algo na questão da fartura. Como nós falamos de fartura, fartura não vem só de alimento. Pode ser que isso atrapalhe na sua questão da saúde, tanto nos caminhos do amor, da felicidade, como também IBG responde com negatividade, né? Mas uma desunião perante alguém do sexo feminino pode causar, tá? É uma caída extremamente negativa, precisa estar próximo ao sagrado para ter essa percepção negativa, para que ele possa ter aí caminhos, né? Ou atitudes positivas que possam ser que dê aí uma positivada perante a isso que está aqui mostrando ele negativo. Entendi. E ele continua como ministro? Alguma coisa pode interromper? André, deu uma caída positiva, ele continua como ministro, só que precisa tomar um pouquinho de cuidado com sua integridade física, e ele precisa estar próximo ao sagrado para ter essa proteção mental de percepção positiva em relação daquilo que está negativo. Então, tudo que está em nossa volta no universo precisa estar próximo, nós precisamos ter algo muito maior que nós para que nós possamos ter essa percepção que nós, como matéria, não temos, para que algo negativo não deixe aí negativar aquilo que nós temos de mais importante que nós queremos concretizar, conquistar, algo nesse sentido. Entendi. Ô Thiago, explica pro pessoal, né, como funciona uma consulta sua, se atende online, presencial, a pessoa pode perguntar o que quiser, como que funciona? Uma consulta minha, André, uma consulta nossa aqui, quem quiser se consultar, depois o André deixa o meu número aí. Isso, eu coloco na tela aí. Pode entrar em contato tanto pelo meu número no WhatsApp como no Instagram. A consulta ela tem direito a 7 perguntas, 2 oris completos. Então os oris, tanto no final, no começo eu vejo já como a pessoa está, já falo um geral de tudo, um amor, saúde, profissional, família. E no final tem aí o caminho que eu já falo logo, são 7 perguntas e ainda dou um bônus
de 3 perguntas. Então, do orixá que está regendo 2024 para ela, os odus que estão regendo, se está negativo ou positivo. Se estiver negativo, eu já passo um trabalho. Se estiver positivo, eu faço um banho. E quem está regendo a cabeça das pessoas, dos oris dessas pessoas, na consulta em relação e o ano que está cedendo aí, que está progredindo, tá? Quem quiser fazer uma consulta presencial pode, e também na videochamada também pode. Entendi. E a sua, Armando, como funciona? A minha, na verdade, só procurar aí no Instagram, @bruxoarmando, ou no meu número do WhatsApp, que depois o André vai deixar aí na tela. Quem quiser fazer o oráculo de baralho cigano comigo, curso de baralho cigano, também estou ministrando aí. São 3 meses de curso, tá? Para você saber sobre amor financeiro, como que tá a sua espiritualidade, só entrar em contato comigo, tá? O pessoal aí geralmente já me conhece há bastante tempo aí, sabe dos meus acertos. Só entrar em contato comigo, @bruxoarmando, para você fazer sua consulta de baralho cigano. Tá bom, eu coloco o telefone deles aí na tela, aqui embaixo do vídeo, tá, gente? O Armando, vamos então para as previsões, né? Fala um pouquinho, né, do BBB, energia da casa, assim, um geral, o que você pode dizer, assim, das energias da casa? Certo, vou fazer um geral aqui sobre a energia da casa. Olha, ainda há uma energia um pouco negativa dentro do reality show, tá? Podendo até mesmo ser uma energia de desistência, certo? Uma energia de desistência para alguém, aparentemente alguém do sexo feminino. Também mostra que com o passar aí das semanas, as pessoas tendem a se sentir um pouco mais tristes ou um pouco mais inseguras de continuar no reality. Não é uma pessoa só que tá querendo desistir, mas são várias, tá? Dentro desse reality, várias pessoas querendo desistir e um pouco de negatividade. Na parte financeira e profissional é muito positivo, né? Porque o BBB, ele traz isso, ele traz essa energia de dinheiro, ganhos, ganha carro, ganha dinheiro, ganha não sei o quê. Então, é uma energia muito positiva na parte financeira e profissional, tá? Energias negativas no BBB? Tem, claro que tem. Tem espíritos bons, tem espíritos negativos, tá? Mas a única coisa que esses espíritos se aproveitam é no dia das festas, que tem bebidas, que tem pessoas, às vezes, que trabalham lá com energia, vão com energias ruins, tá? Mas o que mostra mais aqui é uma tristeza, um sentimento ruim que causa aí essa vontade ou de brigas ou até mesmo de chorar, de desistir, de ir lá e apertar o botão para sair da casa. Entendi. E, enfim, você falou que tem tudo de ruim, assim, essas energias e tal. Sim. Uma pessoa que vai pro BBB, por exemplo, fulano vai pro BBB e lá vai ter todo esse tipo de energia. O que essa pessoa pode fazer, já que lá não pode levar muita coisa, né? Mas, assim, ela pode fazer alguma coisa para entrar lá, para se proteger? Pode sim, pode fazer o mais ideal seria a pessoa procurar, né, alguém para fazer um trabalho, para fazer algo para proteção, tomar uns banhos de ervas antes de entrar, entendeu? Fazer um bate-folha. Como já procuraram nós, né? Já procuraram a gente também para esse tipo de trabalho, entendeu? E aí o que aconteceu? Para fazer bate-folha, para fazer os banhos de ervas, trabalhos, tá? Então, é muito bom fazer esses trabalhos para abrir os caminhos, para trazer proteção para a pessoa, né? Porque a pessoa vai ser bombardeada lá dentro. Então, a pessoa tem que cuidar da proteção, dos caminhos abertos, entendeu? E aí a gente faz também para outros casos que a pessoa queira, eu quero ser visto como bonzinho lá. Eu quero ser visto como vilão. Então, tem algumas coisas que você pode fazer através da espiritualidade para fazer a pessoa conseguir aquilo que ela quer. Entendi. Eu me lembro que a Jade Picon, quando participou, ela cobria o umbigo, colocava um esparadrapo. Isso ajuda? Ajuda. Cobrir o umbigo, entendeu? Quando vê que tem alguém muito negativo, se afasta, entendeu? Sei que por mais que é difícil, né? Uma casa com 26 pessoas, né? Foi nesse ano. Apesar que é muito difícil, mas viu que a pessoa não te faz bem, que a energia da pessoa não é boa, evita ficar do lado, evita ficar muito próximo, tá?
Mas, assim, no caso lá não tem muito o que fazer. Mas aqui fora, se a pessoa vai para um reality, ela quer se preparar antes, procurar um profissional de confiança para fazer uns trabalhos aí para ajudar. Mas só dando, complementando, nesse reality aí, teve alguns momentos de alguém que se diz que fosse do axé, teve algumas atitudes lá que não foram legais pro meio da cultura afrodescendente. Tem os fundamentos nós temos um fundamento afrodescendentes que não se condiz com as atitudes perante algum lugar que você está confinado. Tem um rapaz lá que falava que estava com o Exu, que estava não sei quem, já saiu da casa já. Isso causou uma negatividade perante a nós que somos do fundamento do candomblé, do fundamento da espiritualidade. Isso causou uma negatividade. Por quê? Aquilo ali não condiz com o nosso dia a dia. Não, é a mesma coisa que eu dizer que eu tô bebendo muito dentro de um bar e o Zé Pilintra encostou em mim. Não, aquilo lá é uma não tem falta sentido, de caráter sua, né, perante aquilo. E Exu não vai em qualquer lugar, e nenhuma entidade que se manifesta através da caridade vai em qualquer lugar, muito menos num reality show, perante algo que você precisa, uma conquista de matéria sua, não uma evolução espiritual. Sim. Só isso. Entendi. Ô Armando, fala um pouquinho da Vanessa, né, que é um dos nomes aí mais falados do programa. O que você vê pra ela? Então vamos ver aqui para a Vanessa Camargo, né? O pessoal quer muito. Que ela saia, né? Quer que ela saia? O povo não gosta dela, não. Então vamos Você assiste BBB, né, Thiago? Tô sabendo. Assista. Tá sabendo bastante. Tá sabendo. Eu não assisto, André. Sobre a Vanessa Camargo, André, realmente dá, assim, positividade tanto para desistir, quanto também positividade aí para ela ser eliminada em breve, tá? Eu acredito que não no próximo paredão, mas deu sim uma positividade para ela acabar sendo eliminada em breve ou desistir, tá? Vem muito essa energia aí de desistência para ela. Ela já pensou várias vezes nisso e é por conta de saudades da família, da mãe, dos filhos, do marido, tá? Ela realmente já percebeu um pouco do que está acontecendo, já percebeu o todo geral do jogo e ela já não tá mais naquela vibe do início, né? Sim. Ela não tá mais naquela vibe de tá lá, entendeu? Ela não quer mudar o jeito dela, então é mais positivo para ela sair do que ela continuar lá forçando, sabe? A possibilidade dela reverter o jogo assim e virar favorita, isso é impossível. Impossível. André. Entendi. Entendi. E outro aí, o queridinho do povo, né, o Davi, o que você vê pro Davi aí? Olha, André, vamos ver aqui sobre o Davi. Tem nada a ver com isso. Olha, sobre o Davi, ele tem uma espiritualidade positiva, ele tem o apoio do público, né? Apesar de que ele não ganha, tá, André? Ele não ganha o reality show. Não? Não vai ganhar. Não vai ganhar. Então ele não vai ganhar o BBB 24. Ele vai se perder no meio do caminho, tá? Ele vai cometer alguns erros, vai continuar sendo perseguido, vai continuar sendo massacrado aí, tá? E ele acaba perdendo um pouco o favoritismo para uma mulher. Eu vejo também que por mais que ele seja o favorito, ele pode sim até chegar à final, porém ele não ganha. Tá. E aqui fora, depois que ele sair, você acha que ele vai se dar bem, assim, financeiramente, em termos de fama? Ele vai se dar muito bem. Tá? Ele vai se dar muito bem. Eu acredito que ele vai ter várias oportunidades de trabalho para ele. Tá? Vai ter várias oportunidades de trabalho. Eu acredito que ele vai sim seguir um ramo artístico. Tá? A questão da medicina vai ser bom para ele? Vai, mas também dá uma possibilidade mais na frente ele desistir e seguir outros planos de carreira. Agradecer vocês mais uma vez a presença aqui. Vou encerrar porque ele falou que o Davi não vai ganhar, então agradeço vocês por ter vindo. Vou convidar vocês para voltar, tá? Numa próxima oportunidade aí e agradeço vocês. Então, obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade e tamo junto. Tá bom. Com certeza. Agradeço. Obrigado, gente, todo mundo que nos acompanhou aí. Continua ligado aí no nosso canal, no nosso podcast Fofocar Pod. Semana que vem tem um episódio inédito pra vocês aí. E não deixa de se inscrever, ativar as notificações e deixar seu comentário aí, viu? Semana que vem a gente volta aí.